cobrar uma maturidade que uma pessoa não alcançou. E eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre isso, sobre essa questão da maturidade, responsabilidade e o corpo de Cristo. Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto tinha muitos dons, era uma igreja abençoada, irmãos. Pensa numa igreja, era completa nos dons, mas por cada um não ter um entendimento sobre a função do corpo, entender o que era o corpo, discernir o que é o corpo de Cristo, o que é ser o corpo de Cristo. Haviam divisões no meio da igreja, a igreja tinha contenda, tinha problema, é igual lá em casa. De vez em quando um chispa com o outro lá, mas é por causa do nível de maturidade. Eu creio que Deus está nos levando a um nível de maturidade maior, porque para multiplicar o número dos fiéis, daqueles que creem em Cristo, nós vamos ganhar Itaúna para Jesus, irmãos. As igrejas de Itaúna vão ganhar o povo de Itaúna para Jesus, amém? Mas para isso nós temos que ter a maturidade, porque vamos começar a ver pessoas diferentes, pessoas que pensam diferentes, pessoas que têm níveis de maturidade diferentes, e você precisa compreender, você que é mais maduro, precisa compreender isso, para que você não comece a gerar divisões dentro da própria igreja. Então Paulo ele escreve essa carta toda baseada nesse princípio. E haviam também muitas pessoas que queriam atacar a autoridade de Paulo, ali em Corinto. E a igreja, de repente, por causa de uma meninice, começa a se voltar contra aquilo que Paulo havia ensinado. Mas vamos então dar introdução no assunto aqui. Em 1 Coríntios capítulo 3 diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, homem natural, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, ainda não tem estrutura para você assumir tal responsabilidade, ou comer tal tipo de alimento. Nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes, um tem ciúme do dom do outro, tem ciúme do que o outro está fazendo, a posição que o outro ocupa, o cargo que ele tem lá fora no mundo, a quantidade de dinheiro, ou como ele ora bonito, ou canta bonito. Ciúmes tem a ver com esse tipo de situação. Porque havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais, e que andais segundo o homem natural? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu prefiro ir no culto do Paulo, porque o Paulo é mais mestre, Paulo ele ensina a Bíblia, eu gosto de palavra, então eu não gosto de ir naqueles cultos proféticos, culto de oração, não, eu gosto de palavra. Aí outros dizem assim, eu sou de Apolo, porque Apolo é do fogo, Apolo ele tem uma eloquência, porque Apolo, quando a Priscila e Áquila viram Apolo, irmãos, eles viram a eloquência daquele homem, só que ele conhecia somente até o batismo de João. Aí eles pensaram, um cara eloquente desse, se ele conhecer agora o batismo do Espírito Santo, então eles começaram a discipular Paulo, porque era um cara eloquente, homem do fogo, pensa. E aí eu prefiro o Apolo, porque lá tem, não é aquele culto parado, não é aquela coisa assim. Então haviam divisões dentro do corpo, porque as pessoas não sabiam discernir que o corpo é formado de membros diferentes, e que cada membro é importante. Se haver falta de um tipo desse membro, o corpo fica prejudicado. E eles diziam, eu sou de Paulo, sou de Apolo. Não é evidente que vocês andam segundo o homem? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, o Apolo veio e regou, mas o crescimento, quem dá é Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, sim, esse é alguma coisa, porque é Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos apenas cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo então, ele vem falando, olha, vocês têm divisões, algumas pessoas, por causa de certa maneira de pregar, certa crença, nós temos certeza que se vamos falar doutrinariamente, talvez nem todos aqui concordarão 100% em todas as doutrinas que nós pregamos. Eu não estou falando de heresia, eu estou falando de doutrinas que podem ser interpretadas pela nossa mente limitada de maneira diferente. Como por exemplo, alguns acreditam que a igreja não vai ser arrebatada. Outros acreditam que
antes da tribulação nós vamos ser arrebatados. Outros acreditam que nós vamos passar pela tribulação. Uns acreditam do pré-milenista, pós-milenista. Então isso são coisas que não vão mudar a nossa salvação, porque não muda o nosso caráter. Se Jesus vem antes ou depois, eu tenho que estar preparado para Ele vir antes ou depois. Não importa, eu tenho que estar preparado para Ele vir. Aleluia. Isso é o importante. Agora, eu acredito que vai ter divergências doutrinárias, que não podem ser divergências com heresia. Heresia é heresia, irmãos. Não se discute. Mas, muitas vezes, nós nos separamos de irmãos porque eles pensam diferente, porque eles agem diferente, porque a maneira deles fazerem o trabalho, o serviço. Tem irmão, o Gustavo, ele anda sempre naquela onda, irmãos. Parece que ele fumou a Bíblia toda, numa fumada, e ele está lá, chapado. Não é? Aí já tem outro que é o mundo do fogo, aleluia, ele já chega. Aí já tem uns que são mais inanimados, que gostam de alegrar. Mas todos são necessários. E qual que é o melhor, qual que é o pior? Irmãos, nós precisamos de tudo isso. Precisamos de alegria. Nós precisamos horas de entrar introspectivamente, entrar para dentro e entender que Deus está aqui. Eu preciso adorar, e entrar no íntimo, no secreto. Mas nós precisamos de todos os membros do corpo. Só que a igreja de Corinto não sabia, por não ter maturidade, eles não sabiam lidar com as diferenças. É lógico que eu vou ter que tratar o José de 3 anos, um pouco diferente do de 7. Ele vai poder fazer coisas que eu ainda não tenho como exigir dele, enquanto o de 7 já sabe fazer, mas ele não tem maturidade. E eu creio que Deus está liberando um tempo de maturidade para nós, irmãos. Maturidade, ela não vem apenas com um toque, uma unção. Maturidade vem pela capacidade de você passar problemas e assumir a responsabilidade. Como é que você mede a maturidade de alguém? É quando a pessoa está passando por um problema, mas ela pega a responsabilidade para si e diz: eu encaro. É um imaduro. Eu encaro. O problema lá em casa é o meu marido. Não. Problema lá em casa, eu vou orar mais. O problema lá em casa é o Satanás que vai sair, porque em nome de Jesus meu marido vai converter. O que é isso? Maturidade. Ai, pastor, eu quero ir na igreja, mas a minha esposa dá muito trabalho. Tem dia que eu fico chateado, eu não vou na igreja porque Deus não vai aceitar a minha adoração. Isso é falta de maturidade. Quando você assumir e fala: não, eu vou para o culto porque eu vou adorar. Eu sei que o meu Redentor vive. Por fim se levantará e julgará a minha causa. Maturidade é assumir a responsabilidade das coisas. Você enxerga uma pessoa madura quando ela assume a responsabilidade por algo, ainda que não seja ele o responsável. Ele vai assumir: eu estou aqui. Foi o que Jesus fez. O filho mais velho, o primogênito, o irmão mais velho, o teleios, o perfeito. Ele assumiu a responsabilidade dos nossos atos e levou sobre si na cruz. Aleluia, posso ouvir um aleluia? Ele assumiu a responsabilidade. Agora Ele espera que eu e você sejamos os filhos maduros, os primeiros frutos, que vão fazer com que a igreja, os novos na fé, você quando nasce de novo, irmãos, você não nasce, você pode ter 60, 70 anos, ser uma pessoa muito sábia aqui na terra, mas se você nasceu em Cristo, você nasceu como uma nova criatura. Não adianta, você é neófito, porque das coisas espirituais, irmãos, muitas coisas mudam. E às vezes uma pessoa não vai ter a mesma maturidade. Ele pode ter uma paciência que a vida naturalmente imprimiu nele. Porém, maturidade no mundo espiritual vem com processos. Ninguém amadurece no reino sem processo. Não dá para falar que uma pessoa que nunca passou uma prova, ela é madura, só porque tem 10, 15, 20 anos de igreja. Não, se você não passou provas, se você não foi forjado no fogo, se você não encontrou com situações difíceis na sua vida, talvez você ainda esteja imaturo. Mas isso não é problema, porque o nosso Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Agora, eu não digo que não existam situações que às vezes é necessário uma divisão no corpo, mas Paulo não diz que é por causa das diferenças doutrinárias. Preste bem atenção, vai comigo em 1 Coríntios capítulo 5. Quando é, pastor, que eu tenho que me afastar do meu irmão na igreja? Não é quando ele pensa diferente. Não é, hoje de manhã eu citei você aqui, Marcinho. Se isso te ofende, eu peço perdão de uma vez.
Falei, ó, alguém às vezes que é mais aquela pessoa introspectiva. Eu, no começo da minha caminhada, se eu visse uma assim, eu ia falar, gente, que menina parecido, gente. É o temperamento dele. Uma pessoa mais fechada, para que isso tudo? Só ir deixar o dízimo, é só deixar o dízimo, faz toda essa festa para um dízimo. Por quê? Porque a gente não tem maturidade de compreender que existem pessoas que a alegria é tanta de servir o Senhor, que elas expressam como Davi. Existem Micaus que gostam de ficar falando, olha Davi, você, um rei, se portando dessa maneira diante dos seus súditos, dançando diante da arca, aparecendo a tua nudez. Falta de maturidade. Mas eu creio que Deus está trazendo um amor, uma unção de amor sobrenatural, para que nós compreendamos as diferenças, e ao invés de nos afastarmos, nós nos unirmos ainda mais numa unidade, vinculada pelo amor e pelo Espírito Santo. Aqui, no capítulo de número 5, declara, geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, a sua madrasta. Certamente não ia possuir a mãe, mas uma madrasta. E contudo vocês andam ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que não fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que eu esteja ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei essa alma como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, verso 5, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Preste atenção, por que Paulo ele tinha essa autoridade? Porque a Bíblia diz, o que ligar na terra terá sido ligado no céu, mas o que desligar na terra também é desligado no céu. O que é entregar um homem a Satanás? Não é fazer macumba para ele. O que Paulo estava falando? Olha, entregue essa pessoa, ele está agindo como gentil dentro do corpo de Cristo, ele está sendo imoral. Isso implica que ele não conheceu a Cristo de fato. Entrega ele a Satanás. O que é entregar? Dizer, olha, você está desligado do corpo de Cristo na região celestial. Você pode ir para qualquer outra igreja, se você foi desligado, você está desligado. Mas qual era o propósito disso, irmãos? Não era porque Paulo estava com ciúme que ele queria sair de uma igreja e ir para outra. Não, isso aí é coisa de gente menino, que não tem responsabilidade, que tem autoridade, mas não tem maturidade para usar a autoridade. Nós só podemos fazer esse tipo de coisa quando a pessoa não quer arrependimento e se torna uma pessoa imoral dentro do corpo de Cristo. Aí sim Paulo fala, reúne. Porque se você já foi sozinho, foi como testemunha, e a pessoa não se arrepende, reúne com a igreja e considera ele como gentil, entrega ele. Quem está desligado do corpo de Cristo, está entregue a Satanás. Você sabe o que te faz seguro contra o inimigo? Você aceitou Jesus e foi inserido no corpo de Cristo. É isso que Paulo estava falando, considere ele como gentil, ainda que ele vá para a igreja. Mas se você considera ele como gentil, você está desligando ele desse corpo. Nós somos um corpo. Para quê? Com um propósito. Não é porque, olha, essa pessoa não pode estar no nosso meio, não. O propósito é que ele saiba o que é estar sem a cobertura de Jesus. Se não é a misericórdia de Deus na minha e na sua vida, irmãos, nós não somos nada. Muitas vezes nós fazemos pouco caso do sacrifício de Deus, porque está tudo bem na nossa vida. Fica um dia sem Jesus. Pastor, vivi 20 anos sem Jesus. Não queira voltar para lá hoje não, porque hoje você conhece a verdade. É melhor que não tivesse conhecido, porque depois de conhecer a verdade, e ainda assim não praticar, melhor seria colocar uma pedra de moinho no pescoço e ser lançado no fundo do mar. Paulo entrega então essa pessoa, verso 6. Não é boa essa jactância, não sabeis que um pouquinho de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Hoje nós vamos ter a festa da Páscoa aqui. Celebremos a festa, não com o velho fermento, mas sim, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim, com os asmos da sinceridade e verdade. Sabe como a igreja tem que andar, irmãos? Sinceridade e verdade.
Sabe esse negócio de eu ter uma coisa contra o irmão, mas eu não ser sincero, não andar na verdade? Eu não estou falando de despejar as coisas, vomitar as coisas para você ofender o seu irmão. É ser sincero, procurando restabelecer, para que não haja nenhuma divisão no corpo de Cristo. É ser maduro para chegar para o teu filho, para o teu irmão, e chegar e falar para ele: olha, meu amigo, essa maneira que você está comportando me feriu, pode ferir outras pessoas, mas eu quero te ajudar. Talvez você cresceu aprendendo a fazer isso, mas eu quero te ajudar, quero te servir. Ande na sinceridade, na verdade, ao invés de excluir, ao invés de fazer panelas, ao invés de não falar com as pessoas. A igreja está entrando num tempo de maturidade, onde ninguém vai mais esperar o pastor para resolver problema. Você vai ser o próprio sal da terra e a luz do mundo. Celebremos a festa, não com o velho fermento, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Verso 9. Já em carta vos escrevi que não vos associei com os impuros. Refiro-me não com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, os que amam dinheiro, os roubadores, os idólatras, porque nesse caso seria necessário a gente sair do mundo, ir lá para a Lua, ir lá para Marte, onde não tem pessoas assim, né? Mas o verso 11 diz: mas agora vos escrevo que vocês não se associem com pessoas, com alguém que, dizendo-se ser irmão em Cristo, for impuro, adúltero. Fica te cantando aí no WhatsApp, no Instagram, avarento, ama dinheiro, só pensa em dinheiro, corre atrás de dinheiro, toda a vida dele é dinheiro e também nunca solta o dinheiro, né? Ou idólatra, ou maldizente, vive falando mal das pessoas. Se você fala mal da igreja, você está falando mal de si mesmo. Você é parte do corpo de Cristo. Uma vez eu falei sobre isso, só abrir um parênteses aqui. Deus me deu a visão sobre a questão do corpo de Cristo. Paulo ele mostra que a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Você sabe que existe uma doença onde o próprio corpo ataca o corpo? Chama-se doença É quando o seu próprio corpo não discerne quem é o inimigo, e ele começa a atacar as suas juntas, começa a dar aquelas artrite, aqueles negócios. Quando ele acha que a sensibilidade extrema ao pó, por exemplo, ele começa a entender que qualquer coisa é um inimigo. Ele começa a dar reações no corpo e atacar o próprio corpo. Muitas vezes a igreja está alérgica, sabe por quê? Porque a igreja está falando mal do próprio corpo e atacando o próprio corpo, e ela não sabe que quando alguém do corpo padece, todo o corpo padece. Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Isso é maturidade no Senhor. Mas agora vos escrevo que não se associem com aqueles que se dizem irmão e são impuros, avarentos, idólatras, ficam falando mal das pessoas, ou são beberrão, roubadores. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro, somente até aí. Então Paulo fala que eu não devo me apartar do meu irmão porque ele pensa doutrinariamente diferente. Eu não devo me apartar do meu irmão porque ele tem uma voz mais aguda, ou porque ele tem uma voz mais forte, ou porque ele fala fraquinho demais, ou porque ele não usa as mesmas roupas que eu, é porque ele tem um estilo de vida diferente. Paulo estava falando que a única coisa que nos faz afastar de alguém é daquele que se diz ser irmão, mas tem problemas de pecados imorais. Agora, irmãos, pessoas irritadas, isso é problema de personalidade. Pessoas amargas, tem pessoas que são amargas, e às vezes faz mal mesmo, mas olha, se você tem maturidade, talvez Deus está te colocando ao lado de uma pessoa amarga, para que você possa expressar Cristo e curar a amargura, jogar um madeiro nas águas de Mara, e fazer com que aquelas águas se tornem doce novamente. Eu quero profetizar, você carrega o madeiro sobre a tua vida, e você, aonde passar, a amargura vai embora em nome de Jesus. Então Paulo está dizendo, olha, esses grupinhos é falta de maturidade. A única coisa que é permitido para você, para sair de uma igreja, não é porque a igreja tem dificuldade. Uma vez eu ouvi falar, pastor, a igreja é muito difícil, tem muito mimimi, as pessoas são muito assim, a gente vai lá para servir, e as pessoas dão trabalho, dão problema, eu acho que eu prefiro ficar aqui no banco, ou ficar em casa. Irmãos, você não entendeu nada. É isso aí que Deus quer fazer na tua vida. Irmãos, igreja é uma família, a família da fé. Em Gálatas capítulo 6, fala assim, fazei o bem a todos, mas principalmente aos da família. Agora na tua família não tem isso não? Eu vi hoje de manhã,
o Henrique fazendo uma situação que eu falo, meu Deus, mas é imaturidade. Eu não vou desprezar o meu filho, não vou lançar ele fora, não vou condenar ele por um ciúme, porque ele não tem maturidade ainda para compreender. Eu vou acolher, eu vou lançar o madeiro sobre ele, para que a amargura se torne em doçura, para que ele tenha a mentalidade de Cristo. Quem está entendendo, diga aleluia. Você com seu irmãozinho, se tem um irmão difícil, entenda, talvez é esse irmão que Deus quer usar para que você se torne mais parecido com Jesus, seja mais longânimo, seja mais temperante, seja mais compassivo. Em nome de Jesus, irmãos, eu quero profetizar um batismo de amor nesses dias. A gente só pode amar porque Ele nos amou primeiro. É isso que Deus quer fazer. Então, não se afaste. Desigrejado, na verdade, porque está ferido. Não tem como ser crente e não participar do corpo de Cristo. É fácil ser cristão lá em casa, assistindo no YouTube? É fácil, porque lá você não tem que aplicar o perdão com ninguém. Lá você fica calado e vai embora e pronto. Alguém te ofendeu na rua, perdoar ou não perdoar, não tem problema nenhum, você segue a sua vida. Mas dentro da igreja, dentro da família, não tem como, irmãos. É aqui que nós vamos ser provados naquilo que nós aprendemos. Lembrar-te-ás que te fiz passar no deserto, para saber se guardarias os meus mandamentos. Tem dia que ir para a igreja parece que você está num deserto, mas é isso que Deus está fazendo. Ele está aperfeiçoando o seu caráter, Ele está aperfeiçoando a sua fé, Ele está aumentando a medida da presença dEle na sua vida. Não fuja do fogo. Deus está me dando uma palavra sobre fogo, irmãos, tremendo, sobrenatural. Não fuja do fogo. O fogo vai trazer muito benefício na sua vida. Agora, vai lá para mim, em 1 Coríntios capítulo de número 11. Paulo falando para essa igreja, vocês estão imaturos. Vocês ficam separando grupinhos de Paulo, de Apolo, separando igrejas, grupinhos de são ricos, são pobres. Vocês ficam separando igreja, mas a imoralidade vocês estão aceitando. Não, esses vocês deveriam sim colocar de lado. Mas pessoas com dificuldades, pessoas com diferenças, elas precisam ser amadas, acolhidas, porque elas vão somar o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo de número 11, vai aí no verso 17. Eu vou ler ali para ficar mais fácil. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Ele louvava a igreja porque tinha todos os dons, tinha tudo que eles precisavam, eles tinham. Uma igreja próspera, em financeira, em dons e tudo mais. Mas ele tinha uma coisa para dizer: nisto, porém, que eu vos prescrevo, não vos louvo. Porquanto, quando vocês se ajuntam como eclésia, vocês não ajuntam para melhor, vocês estão se ajuntando para pior. Verso 18. Vai seguindo aí, me ajuda. Porque antes de tudo, eu estou informado que há divisões no meio de vocês. Quando vos reunir na igreja, eu porém em parte creio que acontece isso, porque até mesmo importa que hajam partidos, porque quando se levantam divisões dentro da igreja, sabe o que vai acontecer? Às vezes é necessário para que aqueles que são maduros e foram aprovados sejam manifestos, porque dentro de uma discussão você vai ver a maturidade de cada pessoa e vai se revelar quem está mais parecido com Cristo. Quem está entendendo, diga aleluia. Estava lá um exército. Saul deveria assumir a responsabilidade de ir para frente de Golias, porque ele era o homem mais alto da nação. Saul, ele sobressaía dos ombros para cima. Irmãos, o povo de Israel batia nos ombros de Saul, a cabeça dele sobressaía. Ele vê Golias, fica lá. Esse negócio não é para mim não. Vem os homens do exército, treinado em guerra, cheio de espada, de armadura e coisa e tal. Eliabe era irmão de Davi, ele era parecido com Saul, era alto como Saul. E aí Eliabe está lá, não, esse negócio não é para mim não. Aí de repente chega um menininho de 17 anos, cabelo assim igual do pastor Giovanni. Ele tinha as mesmas semelhanças assim. Brincadeira. Chega lá e fala assim: o quê? 40 dias, 40 noites, esse cara está falando, não é possível, eu vou contra esse cara em nome do Senhor dos Exércitos. Eu declaro, você é um instrumento da ação de Deus nessa terra, seja para milagre, seja para socorro, seja para consolo, seja para libertação. Deus vai usar você, não vai mais chamar pastor para expulsar demônio, você vai estender a mão e vai dizer: incircunciso, eu te repreendo em nome de Jesus. Assuma a responsabilidade, isso é maturidade. Deus,
no começo é o leitinho espiritual sim, mas Deus quer levar você para um nível maior. Se você assumir responsabilidade sendo fiel no pouco, saiba que Deus vai te colocar no muito, vai te exaltar e vai colocar no muito. Importa que hajam partidos, para que os aprovados se tornem conhecidos. Naquele dia, Davi ficou conhecido como um homem que não teme o mal, um homem segundo o coração de Deus, que vai para a frente da batalha, aleluia. Verso 20, quando pois vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês vão comer. Naquele tempo, as pessoas levavam a comida, então tinha umas pessoas que tinham mais posse, levavam uma coisa melhor, vou levar. É igual você faz um churrasco. Aí quem tem mais possezinha leva ali um filé, leva uma alcatra, às vezes até uma picanha, né? Aí quem já não tem, pega um boi ralado ali, pega um colchão duro, alguma coisa assim e leva. E aí o que acontece? Acontecia que alguns levavam uma comida melhorzinha, e quando na hora de se reunir para ter a ceia, para ter comunhão, para sentar, para comungar, quem levava o melhor alimento, eles comiam rápido para que não sobrasse, né? Quem levava a Coca-Cola, ele tomava rápido a Coca-Cola para que não tenha que tomar o, como é que é o nome? Não, tem um outro, picolino. Ele tomava a Coca-Cola rápido para não tomar o picolino. Era o que acontecia, havia uma divisão, as pessoas não conseguiam se reunir. Irmãos, não estou falando que você tem que, eu quero que você entenda, que o que Deus está nos falando nessa noite, as diferenças não podem ser empecilho para você ter comunhão no corpo e ser um agente de Jesus Cristo. Jesus curou leproso, mas também Jesus entrou na casa de Zaqueu, homem rico. Jesus curou a filha do principal dos sacerdotes, do sumo sacerdote, mas ele também curou e ressuscitou o filho da viúva de Naim. Não há diferença, irmãos. Deus quer te fazer um agente de Deus no corpo de Cristo. Com toda a diferença e divergência que existe na igreja, ainda é o melhor lugar para se estar. Um toma antecipadamente a sua própria ceia, porque foi coisa melhor, e há quem tenha fome, porque não sobrou nada, ao passo que também há quem se embriague. Verso 22, não tendes porventura em casa o que comer ou beber? Ou menosprezais a igreja, a eclésia, a assembleia, os que se reúnem, os que não têm tanta condição, desprezam a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm. O que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Vocês não estão discernindo o que é o corpo. Verso 23, porque o que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por você, Tomé, que até hoje não crê. Isto é o meu corpo que é dado por você, Pedro, que vai me negar. Isto é o meu corpo que é entregue para você, Judas, que vai me trair. Igreja, e você pensa assim, que Judas, um traidor, Judas isso, mas quando vem chegando Judas no Getsemane, ele chega e beija Jesus, e Jesus fala: amigo, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Se Judas não traísse Jesus, nós não estaríamos falando aqui sobre o Evangelho. Preste atenção, aqueles que você considera ser as pessoas que mais te ferem, talvez são as pessoas que mais vão te levar para o propósito de Deus. Não despreze o que Deus pode fazer através da cruz. Se foi Judas que te levou para a cruz, Judas, obrigado Judas, porque na cruz o Pai é glorificado no céu. E tendo dado, ele disse: esse é meu corpo que eu entrego por vocês, fazei isso com os seus irmãos em memória de mim. Vai. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, dizendo: este cálice é um cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Vai passando. Por isso, aquele que come, aquele que vai na ceia e come o pão, ou bebe do cálice do Senhor indignamente, sem discernir o corpo de Cristo, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é estar indigno do corpo, irmãos? É você
não entender o privilégio de estar numa eclésia e tratar a eclésia como algo impuro, comum, algo simples. Irmãos, é uma honra para nós fazer parte do corpo de Cristo, a eclésia do Senhor. E quem não considera isso acaba se tornando o quê? Indigno do próprio corpo. Como eu vou me alimentar do corpo se eu não sei o que é o corpo de Cristo? Muito mais do que esse pãozinho é você sentar com o irmão na célula, é você encontrar o irmão na rua, compartilhar um testemunho. Muito mais do que isso, irmão, é ter unidade. Isso é corpo de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter discernimento, sem entender o que é o corpo de Cristo, não é só a igreja, no domingo à noite, na quarta-feira, no sábado. O corpo, irmãos, vai muito além disso. Quem não discerne isso, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque tem muitas pessoas que estão fracas, porque não estão discernindo o que é o corpo, não estão se alimentando do corpo, elas estão fazendo as coisas de maneira isolada, elas não se reúnem no corpo, a fé vai esvaindo, e cada vez mais você vai se apartando. Irmãos, como o corpo, se eu cortar esse membro aqui, eu posso cortar ele, e se eu chegar em tempo no hospital, ele pode ser reposicionado no corpo, mas se passar o prazo, ele vai putrefar, ele vai estragar, e ele não tem mais como voltar para cá. Assim somos nós. Quando nós não discernimos o que é o corpo, tem muitos fracos e doentes e que dormem porque eles não estão entendendo que a cura deles está na igreja e eles estão se afastando dela. A cura dele está a andar junto com aquele irmãozinho, mas ele está se afastando porque ele não quer problema, ele não quer mimimi, ele não quer não me toque, ele não quer que exercer os frutos do Espírito. Mas eu quero te dizer que Deus está trazendo cura. Deus está promovendo unidade. O Espírito Santo dele vai gerar frutos em nós, onde a igreja nesse tempo vai precisar estar muito unida. Há muitas situações, eu não quero ser profeta do Apocalipse, mas tem muitas situações que estão sendo profetizadas para o ano 2024. Mas se a igreja estiver unida, ainda que as portas fechem, irmãos, nós vamos nos reunir de casa em casa e nós vamos nos fortalecer no Senhor. Nós ficaremos firmes em Jesus. Eis a razão porque há fracos e doentes, e não poucos os que estão dormindo espiritualmente. Está tudo bem, estou bem, está tudo bem, eu estou em Cristo, eu amo Jesus. Não está bem, irmãos, porque é fácil ser cristão lá fora onde ninguém sabe que você é cristão. Mas aqui, se você não perdoar, você sabe que todo mundo vai ver. Se você pisar na bola, você sabe que todo mundo vai ver. Aqui é que nós somos aperfeiçoados. Quem está entendendo, diga aleluia. Verso 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se na hora dos problemas nós julgássemos a nós mesmos, nós não terceirizaríamos a responsabilidade. Eu estou fora da igreja porque a igreja é problemática. Não é eu, é a igreja que é problemática. Mas se eu julgasse a mim mesmo, eu não seria condenado. Mas quando Deus nos julga através de uma palavra, através de uma situação, o que Ele quer fazer? Ele nos julga, como disse Paulo, para que a carne seja morta, mas o Espírito seja vivificado. Ele nos julga para que nós não sejamos condenados com o mundo. Vai. Passe. 12. 1 Coríntios 12. Eu já estou quase terminando, mais 5 minutos. 12. 1 Coríntios 12. Próximo capítulo. Vamos lá. 1 Coríntios 12 diz assim: a respeito dos dons, eu quero que não sejam ignorantes. Sabeis que outrora, quando vocês eram gentios, vocês eram conduzidos por ídolos do mundo, eram guiados. Deixa eu pular aqui, irmãos. Não, preciso ler isso aqui. Eram guiados, o verso 3. Por isso vos faço compreender que ninguém, quando fala pelo Espírito de Deus, anátema é Jesus. Ninguém fala pelo Espírito de Deus. Por outro lado, também ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não é pelo Espírito de Deus. O que Paulo está falando? Olha, diferenças doutrinárias ou de opinião ou de manifestação vai ter, mas o Espírito que opera no teu irmão é o mesmo Espírito que opera em você. O Espírito que opera no teu pastor é o mesmo Espírito que opera em você. O que Ele faz comigo, Ele vai fazer com você e ainda muito mais, em nome de Jesus. O que diz a palavra? O verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade no serviço.
Mas eu gostava quando era professora tia tal, eu gostava quando era célula tal. Irmãos, a diversidade, cada um vai pregar diferente, cada um vai fazer diferente, mas o que diz a Bíblia? Mas o Espírito há diversidade na maneira de realizar as coisas, mas o mesmo Deus é o quem opera tudo em todos. Verso 7. A manifestação do Espírito é concedido a cada um, visando um fim proveitoso. Todo dom que vem do céu tem um propósito de aperfeiçoar a igreja de Cristo. Aleluia. O verso 8. Porque a um, mediante o Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé. Então, se você tem fé e a pessoa, você está vendo que a pessoa, esse problema, cara, você precisa ter mais fé. Mas a Bíblia diz que também a uns tem dons de fé. Não menospreze o menor, não menospreze outras partes do corpo que você acha que deveriam ser como você. Ninguém vai ser como você, e Deus te fez dessa maneira, é para servir as pessoas que não têm o que você tem. Quem está entendendo, diga aleluia. No corpo de Cristo você vai encontrar aquilo que você não tem, mas também vai ter pessoas que precisam daquilo que você carrega. Verso 9. A outro no mesmo Espírito, a fé. A outros no mesmo Espírito, dons de curar. A outros, operação de milagre. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espírito. E uma variedade de línguas. E a outro, a capacidade de interpretá-las. Mas é um só, o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-as conforme lhe apraz. Não tenha ciúme. Se Deus deu o dom de cura e você almeja o dom de cura, não tenha ciúme do teu irmão. Aprove a Deus fazer isso com o teu irmão. Mas ele tem alguma coisa em você que o teu irmão não tem. E eu quero liberar nessa noite, você que estava se sentindo perdido no meio do corpo de Cristo, Deus vai começar a revelar. Hoje ali na reunião um irmão chegou para mim: pastor, eu trabalho com tal situação, e olha, eu quero escrever nisso daí, se precisar de alguma coisa nessa área, eu estou aqui. É isso. Nem todos vão pregar, nem todos vão profetizar, mas irmãos, você tem alguma coisa ao qual você pode servir o corpo de Cristo e louvar o nome do Senhor. Qual versículo nós estamos aí? Me ajuda aí, multimídia. Verso 12. Porque o corpo, assim como o corpo é um, e ele tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem apenas um só corpo. Há também só, e assim também a respeito a Cristo. Pois é um só Espírito, em todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi nos dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é de um só membro, mas de muitos membros. E se disser o pé, porque eu não sei pegar como os dedos da mão. Se eu disser o pé, eu não sou mão, então eu não sou do corpo. Nem por isso ele deixa de ser do corpo. Segue. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, porque eu não enxergo, eu não vejo anjo, eu não vejo, mas eu escuto Deus. Mas se eu não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Já mudou? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um. Deus te colocou aqui, meu amado. Deus te colocou aqui, minha amada, colocando cada um deles no corpo da maneira que lhe aprouve. Então começa a glorificar a Deus, que Deus está te posicionando. Verso 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Vai seguindo. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, eu não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, nós damos muito maior honra, nós cobrimos, de maior honra. Também os que não são decorosos, nós revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres, eu creio que Deus está levantando membros nobres nessa congregação. O que é o membro nobre, irmãos? Paulo está falando dos membros fortes. Eles não precisam de revestimento. Por que a nobreza da mão? Porque a mão é um membro nobre.
Porque ela não trabalha para si mesma, mas ela trabalha para o corpo. Ela leva comida até a boca, ela lava os olhos, ela alcança o pé, ela faz, é um membro nobre. E eu quero dizer que aqui há membros nobres, que eles vão trabalhar no corpo de uma maneira, irmão, sobrenatural. Sabe por que eles não vão sentir carência? Porque você já tem tudo. Na hora da oferta ali eu estava pensando, gente, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu também não tenho falta de nada. Eu não tenho tudo que eu quero, mas nada me falta. É isso. Então agora eu vou servir, agora eu vou, aleluia. Voltando para cá. Mas os nossos membros nobres não precisam disso, para que não haja divisão no corpo. Eles trabalham para aqueles que são mais fracos, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos vão sofrer junto. Quem está entendendo? Olha o que Deus está fazendo. Você está vendo aí um banco vazio do seu lado, e o irmãozinho que sentava aí não está sentando mais. Irmãos, não se contente por você estar na igreja, sofra junto. Irmãos, chegou o tempo onde não é mais só o pastor que vai, vocês são sacerdotes. Vocês vão, nós só vamos alcançar, irmãos, os perdidos, quando nós entendemos esse papel. Se um sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, ou são todos mestres, ou são todos operadores de milagres? Tem todos o dom de curar? Falam todos em outra língua? Interpretam a todos? Entretanto, procurai com zelos os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. Quem está entendendo, diga aleluia. A igreja tinha ciúmes, a igreja tinha divisão, porque não tinha maturidade. Nós aprendemos aqui que a única coisa que nos faz dividir é quando há alguém que não se arrepende da imoralidade, da avareza e da maledicência. Esses você se afasta. Porém, no corpo de Cristo nós vamos nos aproximar, porque se você tem um dom, Deus te deu o dom para você servir. E para terminar, a maturidade vai fazer com que você alcance esse nível aqui, ó. Qual que é o caminho sobre modo excelente? Os obreiros podem vir se posicionando aqui à frente. Entra no capítulo 13. Quando vem a maturidade, você vai para o next level. Capítulo 13. Ainda que você tenha todos esses dons, mas você não for maduro para entender que esse dom serve para servir por meio do amor e não por obrigação, não por constrangimento. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, o símbolo que retine. Os obreiros podem vir à frente, por favor, com os elementos da ceia. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, mas se eu não tiver amor para suportar o irmãozinho difícil, se eu não tiver amor para suportar quem pensa diferente, se eu não tiver amor para suportar os débeis na fé, de nada seria, nada adiantará. E ainda que eu distribua os meus bens aos pobres, ou seja, generoso, eu não vivo por dinheiro, eu vivo para dar dinheiro, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor a ponto de suportar as coisas difíceis ou as pessoas difíceis, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, ele não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. O amor não vai para a igreja procurando o próprio interesse, mas ele vai lá para servir, ele vai lá para procurar Deus. Eis-me aqui, eu quero ser um instrumento usado em tuas mãos. Ele não se exaspera, ele não se ressente do mal, ele não fica ressentido porque a pessoa tratou mal. Talvez aquele dia ela estava angustiada, chateada, e você foi só uma válvula de escape, mas ele não se ressente, ele entende que ele é mais forte, porque ele é nobre, ele vai poder ajudar essa pessoa que é mais fraca. Não se conduz inconvenientemente, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Ei, irmãos, o amor, presta atenção, volta aí só para a gente dar um ponto aqui. O amor, ele não se alegra em ver uma injustiça,
ele toma para si e fala: não, eu não vou esperar outra pessoa, é eu. Deus me fez ver. Se Deus me permitiu ver, é porque eu vou ser usado para trazer justiça a essa situação. Quem está entendendo, diga aleluia. Sim, pode passar. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando vier, porém, aquele que é perfeito, aquele que é completo, aquele que não é em partes, então o que é em parte vai ser aniquilado. E quando eu era menino, falava como menino. Quando eu era imaturo, eu brigava: você tem que converter, você tem que isso. Quando eu era imaturo, me colocaram num barco e me mandaram para Tarsis, 13 anos, porque eu era problemático. Paulo converteu e era problemático, gerou muitas divisões no corpo. Irmãos em Cristo quiseram apedrejar ele, de tão duro que ele era. Mas Paulo diz: quando eu era menino, é porque eu era imaturo. Eu tinha tanta vontade de fazer, mas eu não tinha maturidade ainda. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino raiva, ódio. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Vai ficando de pé no seu lugar. Sabe o que Paulo termina dizendo sobre essa alegoria do corpo? As divisões vão acabar, porque o fruto do Espírito, o amor, vai governar a minha e a sua vida, irmãos. Paulo está falando agora, conhecemos em parte. Aí quando eu estou em parte, do lado da Ana Maria, eu conheço uma parte, ela conhece outra parte. Aí junta mais uma parte, vem cá, Fábio. E ajunta mais uma parte. E quando vai juntando as partes, nós nos tornamos um corpo. Nós nos tornamos a igreja. Você é necessário para a igreja. Você não é apenas um membro, você não é apenas um consumidor nesse ambiente. Deus tem um propósito na sua vida. E eu quero profetizar que esta ceia vai ser isso. Essa ceia, Deus vai trazer uma unção, um batismo de amor na tua vida. Nós precisamos de Ti, Senhor. Fecha os teus olhos. Vamos orar por um momento.